Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. É do Mandy. Qual a exigência mínima para se tornar professor de robótica? Então, essa pergunta é um pouco complexa, por quê? Porque às vezes depende tanto da instituição que você tá se inscrevendo para se tornar professor, como também, realmente da instituição. Às vezes depende da instituição e, infelizmente ou felizmente, não existe uma formação específica que um professor de robótica tem que ter. O professor de robótica tem que fazer a graduação X, a graduação Y. Não tem isso. O professor de robótica tem que fazer aquele curso Y, aquele curso X. Não existe isso. Por quê? Porque professor de robótica, a robótica de maneira geral, é uma área relativamente nova. Então não existe muito uma definição do próprio mercado do que um professor de robótica tem que ter e não tem que ter. Então o que acontece? Hoje eu diria que existem duas gerações de professores de robótica. Tem as gerações que são da minha idade, entre 18 a 27 anos, eu tenho 22, e tem os professores que me ensinaram robótica que estão acima dessa faixa, entre 30 e 50 anos. O que acontece? Os professores de robótica da geração anterior, que são de 30 a 50 anos, eles não têm muito uma formação formada em algo que tem a ver com robótica. Então, normalmente são professores de português, matemática, ciência, geografia, psicologia, pedagogia. Normalmente esses professores, eles mudaram de área e começaram a se tornar professores de robótica por conta da demanda. Então a escola deles estava precisando de um professor de robótica, eles toparam esse desafio e se tornaram professores de robótica. Então eles não têm uma formação diretamente específica para a robótica. A minha geração atualmente, o que acontece? Eu vejo que tem alguns rumos que alguém faz para se tornar um professor de robótica, entre aspas, um pouco mais qualificado. Faz alguma graduação ou algum curso mais voltado para a área tecnológica. Então, por exemplo, engenharia, ciência da computação, em alguns casos até pedagogia. Por quê? Porque um professor de robótica, ele tem que entender duas coisas. Ele tem que entender da tecnologia, da engenharia em si, para você ensinar o aluno, como também da parte educacional, da pedagogia. Então, normalmente eu vejo professores, na minha geração atualmente, ou fazendo engenharia para conhecerem mais da tecnologia, ou pessoas que vão fazer pedagogia para entender da parte mais educacional. Então, independente do seu caminho, se você vai para a parte mais educacional ou da tecnologia, dá para você aprender a outra. Então, depende às vezes um pouco da exigência mínima, mas as escolas que eu já fui professor e que já me perguntaram o que eu sabia sobre robótica, me perguntavam sobre o que eu sabia sobre a ferramenta. Então, se eles utilizavam kit da Lego, eu te respondia sobre o kit da Lego. Se eles respondiam sobre Arduino, eu respondia o que eu entendia sobre o Arduino. Então, às vezes, o que você precisa saber mais para se tornar um professor de robótica é a tecnologia e conseguir passar essa tecnologia para uma perspectiva mais educacional. Então essa é a minha opinião. Se você quiser se tornar um professor de robótica, busque um curso de robótica, uma escolinha de robótica para você começar a dar aula. Mostra que você entende um pouco da plataforma. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que ensinam sobre plataforma. Vê esses vídeos que você já vai ser minimamente capacitado para impressionar aquela escola de robótica para que você se torne o próximo professor deles, ok? E mais detalhes, essa questão de exigência para se tornar professor de robótica. Eu estou recebendo muitas perguntas de professores de robótica exatamente sobre esse assunto, uma formação, uma exigência para se tornar professor de robótica. Eles querem realmente um roteiro do que eles poderiam aprender, do que eles precisam aprender para se tornarem bons professores de robótica. Então, o que está acontecendo? Quero a sua participação. Deixe aqui no comentário se você se interessaria por um curso de formação para professores de robótica. Então eu estou recebendo algumas mensagens. Se você também se interessa, deixe nos comentários, que se tiver muitos comentários, muita participação, muito interesse nesse curso, eu preparo esse curso para 2023. Que aí eu vou te ensinar como é que você pode utilizar o EV3, o Arduino, o Microbit e entre outras plataformas. Vou te ensinar tanto a parte da tecnologia como a parte educacional. Então vou ensinar esses dois princípios que eu acho muito importantes para um professor de robótica, ok?